Oi, gente, tudo bem? Então, eu tô aqui para fazer mais uma receitinha para vocês. Para quem gosta de comer aquele pãozinho quente de tarde, né? Não tem coisa melhor do que a gente preparar aquele pãozinho caseiro, né? Então, vai aqui para vocês o leite, o leite morno. Tô usando 200 ml de leite morno. Aí ele tem que estar morno, porque senão ele mata o fermento que é utilizado aquele fermento biológico seco, um saquinho assim que vende para pão, para pizza. Eu tô usando aqui 5 gramas de fermento desse daqui, biológico. E eu tô usando, vem a ser uma colher de sopa e uma abaixo da de sopa, porque não chega a ser de sobremesa, da Tupperware, porque eu uso muitas medidas da Tupperware de açúcar. Então, eu coloco primeiro esses 3 ingredientes, misturo bem, que é para poder dar vida novamente ao fermento e dissolver esse açúcar. Então, a gente mexe bem. Aí eu acrescento aqui a mesma quantidade de manteiga ambiente. Preferência manteiga extra. A mesma quantidade do óleo. Eu gosto muito de usar óleo de girassol para receita, porque ele não fica com uma massa pesada. Eu utilizo sempre essas 2 medidas da Tupperware. Misturo bem. Aí eu venho com um ovo. Dissolvi bem a manteiga, tá? Agora eu venho com um ovo. Misturo bem. Aí, gente, eu faço assim, ó. Eu pego a farinha, que eu pesei aqui 350 gramas de farinha que eu pesei, mas eu vou colocando aos poucos. Então, depois disso daqui bem dissolvidinho, você percebe que quando você pega que o fermento já tá crescendo nessa mistura. Aí eu coloco um pouquinho da farinha, que aqui tem 350 gramas, eu coloco um pouquinho da farinha, misturo. Pra dar uma... E aí sim eu venho com sal. O sal é uma colherinha de café, que é minha medidinha também da Tupperware. Aí misturo bem. E aí eu vou colocando o restante da farinha aos poucos, até dar o ponto. O ponto da massa, ela tem que ser uma massa, que ela não gruda na mão, tá? Mas ela também não vai ficar aquela massa seca, vai ficar aquela massa homogênea, tá? Eu vou misturando bem. Daqui a pouco a gente vai ter que dar aquela sovada, então a gente tem que ter um espaço aqui que nem eu tenho, que é a minha bancada aqui da pia.
Então, aí você amassa. Se for preciso colocar mais um pouco de farinha, quando você estiver preparando a massa, você pode colocar mais um pouquinho, tá? Porque ela tem que estar solta da mão, mas não pode ficar muito seca. Então, vocês vão ver que agora, quando a gente começar a sovar, ela vai chegar ao ponto dela. Tá? A gente tira agora da vasilha, coloca aqui. Se for o caso, coloca até um pouquinho de farinha na bancada, para você poder começar a sovar. Que não seja mais necessário colocar mais farinha. Sovar, gente, é isso, olha. É você abrir a massa e puxar. Abrir e puxar. Abrir e puxar. Isso é sovar uma massa. Então, você tem que sovar bastante a massa, que isso é que dá o ponto para a massa poder ficar macia e homogênea. Se você achar que ela ainda tá colando muito na mão, você faz um teste, pega no meio, porque o meio sempre é aquele. Se ela formar a bolinha sem problema nenhum, ela tá boa, não precisa mais colocar farinha, tá? Então, é sinal que ela tá boa. A única coisa que você pode ir fazendo é jogando aqui um pouquinho, que é pra ela não grudar na pia. E isso já vai ser o suficiente pra você poder dar o ponto final dela. Então, vamos sovar a massa pra ela chegar no ponto dela e depois a gente preparar o restante da massa no pão. Cansa, tá, gente? Mas é assim mesmo. O segredo de massa, qualquer massa que seja de pão, de pizza, é você sovar bastante a massa, tá? Eu, no meu caso, eu não tenho misturador de massa. Às vezes, quando eu tô muito cansada, eu ponho na batedeira para bater naquele batedor de massa pesada, que também fica bom. Eu vou sovando aqui, daqui a pouco a gente volta para mostrar para vocês como é que a massa ficou, tá bom? Então, gente, a gente tá aqui de volta, olha, mostrando para vocês como é que a massa ficou, tá? Ó, ela fica uma massa assim, bem homogênea, tá? Tá dando pra vocês verem, né? Aí, vocês retornam ela para aquela vasilha, né? Que vocês começaram a preparar e deixa ela descansar por 30 minutos. Depois que ela descansar 30 minutos, a gente vai fazer as bolinhas ou o formato que você quiser. Pode ser somente as bolinhas assim, para você colocar no forno. Lembrando que ela cresce, tá? Então, ela vai dar um bolinho, um pãozinho mais ou menos assim. Ou você pode fazer um formatinho de pãozinho mesmo. Desse ladinho para debaixo do tabuleiro, você passa a gema de uva aqui em cima ou em cima da bolinha que você fizer, tá?
tá? Isso depois que a massa descansar 30 minutos, né? Então, daqui a pouco a gente volta. Oi, gente, então, se passaram aqueles 30 minutinhos, né, que eu falei que tinha que descansar a massa. Não sei se dá para vocês perceberem que ela já cresceu bastante do volume dela, né? Agora eu preparei o tabuleiro, ele tem que ser untado e enfarinhado, né, com a farinha de trigo. E aí você faz as bolinhas. Deixa eu virar um pouquinho a câmera. Você faz as bolinhas, coloca no tabuleiro, vai fazendo e vai colocando no tabuleiro. Quando a gente começa a fazer, a gente vai pegando mais ou menos no formato da mão o tamanho delas. Então fica mais fácil pra gente poder ir fazendo. Tá dando pra vocês verem, gente? Eu chegar mais pra cá. Depois que a gente prepara essas bolinhas de pão, a gente deixa ainda, cobre ela de novo e deixa 40 minutos cobertinha, descansando mais esses 40 minutos, pra gente depois levar no forno já aquecido. Eu deixo meu forno aquecer, porque vai de forno para forno, né? Mas eu deixo ele aquecer em 240. E depois eu coloco no forno, deixo uns 5 minutinhos, depois eu diminuo um pouquinho o forno. Acabei de fazer as bolinhas, né? E agora eu vou cobrir novamente e vou deixar descansar por mais 40 minutos. Daqui a pouco a gente volta. Então, gente, aqui tá o pãozinho já descansado os 40 minutos, né? Eu gosto de usar, eu falo muito dos produtos da Tapeware, porque eu sempre gostei dessa linha, conheço essa linha desde a época que a mamãe, nossa, tinha 9 anos de idade, quando eu comecei, né? Esse pincel eu gosto porque ele fica fechadinho, então eu acho ele bastante higiênico, né? Na hora que a gente precisa, a gente abre ele. E aqui eu tenho uma gema de ovo, aonde nós vamos passar em cima de cada pãozinho, pra gente poder levar ao forno. Então, o forno já está aquecido. Depois nós vamos nos deliciarmos de tão maravilhoso que ele fica. Ele é muito gostoso. Tá vendo? E se vocês lembrarem, na hora que eu comecei a fazer as bolinhas, para a gente poder colocar aqui, eu ainda falei com vocês que era pra gente saber que depois que ele descansa, ele sempre cresce. Então, se nós fizermos uma bola inicial muito grande, ele fica um pão muito grandão, né? Um outro formato também que vocês podem fazer seria só ele assim, enroladinho, que ele vai ficar do feitio mais ou menos daquele pãozinho careca que a gente utiliza para cachorro quente. Também pode ser feito daquela maneira, tá? Gente, agora eu vou levar ele ao forno, né? O forno em torno de 350,
por aí, que ele já tá aquecido, por 40 minutos mais ou menos, tá? Porque é como eu sempre falei, depende de forno para forno. Vai depender se ele tiver coradinho, né? Qualquer coisa você enfia assim um palitinho para poder ver se ele tá durinho, sequinho, né? E aí depois a gente volta para eu poder mostrar para vocês o resultado final, ok? Até já. Bem, gente, a nossa última etapa, né, do pão. Ele acabou de ficar pronto, acabei de tirar do forno, dá pra ver, só de olhar a boca já enche d'água, né? A vontade de comer já é assim, absurda. Então eu vou tirar umzinho aqui para eu poder mostrar para vocês como é que ele ficou. Quentíssimo. Até eu que tô acostumada, a boca realmente enche d'água, né? Vocês não podem sentir o cheiro que tá indo no prédio. Olha isso. Já tá aqui do lado pra gente poder degustar. Manteiguinha derretendo. Olha. Agora eu vou preparar aquele cafezinho que eu amo. Eu sou filha de mineira, então eu gosto de café coado num saco de pano. E vocês vão me dar licença. Vou dar uns pros vizinhos, né? Que eles sempre comem as coisas que eu faço. Quando meus filhos estão aqui, meus netos, eles é que comem. Como não tem ninguém, eu tenho que distribuir. Mas ó, divino. Divino quitutes. Delícia. Obrigada pela audiência. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.